Fala aí pessoal e sejam bem-vindos à Semana do Canivete. Então esse vai ser um conjunto de 7 vídeos sobre como escolher um canivete, sendo que eu vou postar um vídeo por dia durante essa semana. Então na hora de escolher um canivete existem muitas características e aspectos que eu acho que vale a pena se considerar para ver as vantagens e desvantagens de cada modelo. Sendo que o intuito então dessa série de vídeos é ajudar quem está começando com os dois pontos que eu acho importantes na hora de escolher um canivete, que são justamente, primeiro, gostar do canivete, então não importa o canivete ser dos melhores materiais, ter a melhor performance, se você não gostar do seu canivete, e depois saber o que você está comprando. Então, independente da escolha que você faça, realmente ter noção, ter o conhecimento sobre o que é aquele canivete que você está comprando. Então, para abordar melhor cada assunto, eu decidi dividir os temas que eu vou falar durante os dias da semana, sendo que no vídeo de hoje eu quero fazer para vocês uma introdução e começar a explicar um pouco de onde eu acho que você deve partir na hora de escolher um canivete. Lembrando que eu também vou deixar na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo e nas lojas parceiras aqui do canal, então tanto lá na Facas HQ como na loja da Wolf Attack, com o cupom de desconto EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Então eu separei aqui alguns modelos para começar o vídeo e explicar para vocês que realmente, quando o assunto é canivete, a gente tem muita variedade, então, e uma série de características, uma série de aspectos que a gente vai comentar durante os vídeos, sendo que aqui, por exemplo, a gente tem uma série de canivetes de várias origens diferentes. A gente tem, por exemplo, o modelo da marca Opinel, o Opinel número 8, que é um canivete muito clássico, um canivete tradicional francês, é extremamente leve, ele pesa só 45 gramas, sendo que vocês podem ver, ele tem um sistema de abertura aqui com as duas mãos, para travar você também precisa vir aqui com as duas mãos, e é um canivete que eu acho muito bacana, por exemplo, para mexer com comida ou algo do tipo, ele tem uma lâmina bem fininha mesmo, então que fatia muito bem, para mexer com alimento é uma ótima opção, porém não é um canivete, por exemplo, dos mais robustos. Aqui, por exemplo, a gente tem um canivete de origem suíça, então um Victorinox, sendo que quem acompanha o canal sabe que eu falo muito dos modelos da Victorinox, então canivetes que têm realmente uma série de funcionalidades, os chamados canivetes suíços, sendo que na semana do canivete eu não vou comentar tanto sobre os canivetes suíços, e depois eu gravo um vídeo então só sobre como escolher um canivete suíço. Mas, por exemplo, esse aqui é um modelo que o diferencial dele é realmente a questão de, além de ter a função do canivete, uma série de outras ferramentas junto aqui no corpo dele. Outro modelo muito interessante que a gente tem aqui é um verdadeiro clássico, principalmente na comunidade do EDC, do Everyday Carry, que é justamente o modelo Ontario Hat 1. Então esse aqui é um canivete que tem mais de 20 anos, muita gente ainda diz que ele é a melhor opção para quem simplesmente quer um canivete útil para o dia a dia, então algo como uma ferramenta mesmo, não ligando tanto, por exemplo, para estética, para diferentes tipos de trava e tudo mais, simplesmente um canivete muito funcional. É um modelo que eu gosto muito, a gente vai comentar sobre uma série de características que tem nele também durante a questão desses vídeos, mas aqui, por exemplo, a gente tem um outro modelo muito icônico que é justamente um Buck 110. Então esse aqui é um canivete muito clássico, um canivete que já tem aí algumas boas décadas que está em produção, né? É um modelo que conta com uma trava backlock mais tradicional aqui na parte de trás, sendo que esse é um modelo que, por exemplo, tem as talas em latão e madeira, um canivete que já pegou uma pátina, que é esse aspecto mais envelhecido, por assim dizer. Esse aqui é um modelo, inclusive, que não é da minha coleção, a maioria dos canivetes que eu vou mostrar para vocês aqui são da minha coleção, mas esse aqui foi emprestado para gravar justamente essa semana pelo Rafa lá da loja Facas HQ. Inclusive, eu vou trazer para vocês também o review desse Buck, a maioria dos modelos que eu vou mostrar também já tem review próprio aqui no canal, porém o meu Buck então já está a caminho também, eu vou gravar o review tanto desse modelo como o meu que vai chegar junto. E aqui, por exemplo, para mostrar para vocês uma grande diferença, a gente tem um modelo bem mais moderno, que no caso é o Kershaw Launch 13, sendo que esse aqui já é um canivete automático. Então, apertando esse botão, a lâmina vem ali e abre com uma mola. Esse aqui é o modelo que tem as talas feitas em alumínio, então também é um canivete extremamente leve, sendo que ele também conta, por exemplo, aqui com uma lâmina do estilo Warnicliffe, uma lâmina com um visual bem, digamos assim, futurista. E ele também utiliza, por exemplo, o aço CPM 154CM, que é um aço que, por exemplo, é feito com a tecnologia da metalurgia do pó. Eu vou gravar um vídeo só sobre a questão dos aços e no vídeo de hoje realmente a ideia não é focar tanto nas características de cada canivete. Por exemplo, aqui a gente tem uma série de formatos de lâmina. Isso aqui é um drop point, isso aqui é um clip point, isso aqui é um Warnicliffe. A gente já tem também, por exemplo, vários formatos diferentes de cabo. A gente tem vários materiais diferentes de cabo. Por exemplo, esse aqui é um modelo que não tem clipe de bolso. Esse aqui é um modelo que tem o clipe de bolso. Esse aqui é um modelo que já conta com um clipe de bolso chamado Deep Carry, que fica mais fundo no seu bolso. E essas são só algumas das características que vale a pena pensar quando você vai comprar um canivete. Então, por exemplo, a gente tem uma grande questão do tamanho. Esse aqui é um QSP Gavial, que é um canivete bem grande. E aqui a gente tem, por exemplo, um Civive Baby Banter, que é um canivete bem menorzinho.
Para algumas tarefas, o gavial vai ser melhor, porque você tem uma lâmina maior. Por exemplo, se você for cortar uma laranja, fazer alguma coisa que uma lâmina realmente maior seja mais útil, é mais interessante. Por exemplo, mas para abrir uma caixa, a lâmina pequena aqui do modelo Baby Bunter te dá um controle muito melhor sobre o que você está fazendo, principalmente sobre a questão do quanto a lâmina está próxima ali, a ponta da lâmina ali, quanto está próxima da sua mão, então você acaba tendo um controle muito maior do que, por exemplo, quando você tem a ponta da lâmina tão longe da sua mão. Outro aspecto que vale a pena considerar também é a questão do peso. Então, por exemplo, esse aqui é um peso pesado, esse aqui é o Cold Steel Formax Scout, que é um canivete que pesa 289 gramas, é um canivete bem grande mesmo, enquanto esse aqui, por exemplo, é o Rogue Deca, um canivete que pesa só 62 gramas, então vocês podem ver a questão da diferença de peso, é muito gritante mesmo entre esses dois modelos. Então, por exemplo, dependendo da forma como você vai carregar seu canivete, você vai, por exemplo, levar no bolso de um short de academia, de um short de treino, é mais interessante, por exemplo, ter uma versão, realmente um modelo bem mais leve como o Deca, do que, por exemplo, um tijolo de bolso, como, por exemplo, é o Cold Steel Formax. Outro aspecto muito interessante é a questão do preço também. Então, por exemplo, esse aqui é o SRM 9201. A gente tem ele em duas versões, tanto a versão com cabo em G10 quanto essa versão com cabo em FRN, sendo que essa já é uma versão que tem um custo-benefício muito bom, um canivete bem barato. Ele vai sair na faixa um pouco mais aí dos 200, 240 reais mais ou menos, enquanto esse aqui, por exemplo, é um modelo que sai menos de 200 reais. Esse aqui é o 9201 PB. Mas a gente também tem, por exemplo, modelos como esse ZT 0562 CF, que é um modelo que vai sair mais de R$ 2.000. Então a gente vai comentar também sobre a questão do custo-benefício e de quais são, por exemplo, os fatores de por que esse canivete realmente custa mais de 10 vezes o valor desse, o que muda, são só os materiais, é onde é feito, como é feito, é questão de tolerância, uma série de aspectos também, a questão das marcas, eu vou fazer uma série de comentários sobre as marcas, sobre, por exemplo, o enfoque que cada marca dá nos seus produtos. A gente também tem, por exemplo, diferentes formatos de lâmina, como eu mostrei esses três aqui. A gente tem mais uma série de outros formatos, como por exemplo esse Cold Steel Voyager, tem uma lâmina do estilo Tanto. Por exemplo, esse Vost Nightshade é um canivete que já tem uma lâmina do estilo Kukri. Então a gente tem uma grande variedade na questão dos formatos de lâmina. Sendo que além do formato, a gente também tem uma grande variedade na questão dos tipos de desbaste. Então, por exemplo, esse aqui é um Civivi Ortiz, que é um canivete que tem um desbaste do tipo hollow. Então, vocês podem ver, ele tem uma curvatura ali na forma como é retirado o material aqui. Então ele tem um desbaste aqui, essa parte é convexa, enquanto a gente tem, por exemplo, esse aqui que é o modelo Civivi Mini Praxis, que é um canivete que já conta com um desbaste do tipo flat, então é um desbaste reto ali, enquanto esse aqui tem um desbaste convexo, esse aqui tem um desbaste reto. Outro aspecto que eu também acho interessante comentar a questão, por exemplo, do acabamento da lâmina. Então aqui a gente tem dois modelos de Civivi Elementum. Esse aqui tem a trava Button Lock, esse aqui tem a trava Liner Lock. Mas eu peguei eles aqui, por exemplo, para comparar a questão do acabamento da lâmina deles. Esse aqui tem um Blackstone Washed, enquanto esse aqui tem um acabamento que a gente chama de satin, ou escovado aqui trazendo para o português. Mais um aspecto interessante que a gente também vai comentar é a questão das travas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo da marca Denko que conta com a trava Shark Lock, que atualmente é uma das travas mais resistentes que a gente tem no mercado. A gente também tem, por exemplo, esse modelo da marca Spyderco, que no caso é o 6G5, e tem a trava do tipo Compression Lock, a gente vai ter um vídeo só sobre as travas. A gente também vai comentar então sobre a questão dos métodos de abertura, por exemplo, esse aqui é um Pirate que tem o thumb stud, então esses pininhos aqui. A gente tem também versões do próprio Pirate que, ao invés de ter thumb studs, tem um buraco na lâmina, como por exemplo esse modelo com a lâmina Warncliffe. A gente tem modelos que utilizam, por exemplo, a questão do flipper, então tem esse flipper, a parte que fica aqui na parte de trás, então você vem e utiliza aquela alavanca. A gente tem também, por exemplo, modelos que utilizam o chamado front flipper, que fica aqui na parte da frente do canivete, então você vem e abre aqui com o polegar dessa forma, como é, por exemplo, aqui o QSP Lark. Na questão dos clips também, por exemplo, a gente tem clips que são convencionais, tem clips Deep Carry, a gente tem clips, por exemplo, que são feitos estampados com aço, tem clips que são chamados clipes de arame, wire clip, a gente tem clips também de diferentes cores, a gente tem um clipe, por exemplo, mais preto, vai brilhar menos, chamar menos atenção, a gente tem, por exemplo, clips que são com acabamento mais espelhado, a gente também tem diferentes materiais para os clips, por exemplo, a gente tem clips feitos em titânio, são clipes, por exemplo, que são usinados ao invés de estampados e dobrados. Na questão, por exemplo, do material do cabo, a gente tem, por exemplo, o G10, que é muito utilizado, a gente tem madeiras, nylons diferentes, a gente tem a questão do latão, da madeira, a gente tem, por exemplo, aqui, como a gente tem nesses dois modelos, o alumínio. A gente, falando um pouco mais sobre metais também, a gente tem talas feitas com aço,
Tem talas feitas com titânio, então, por exemplo, aqui são dois modelos que as talas são feitas em titânio. A gente tem modelos que combinam materiais de tala, então, por exemplo, tem as talas feitas em fibra de carbono. A fibra de carbono é um dos materiais que eu acho mais interessantes também, a gente vai comentar bastante sobre ela. A gente tem também, por exemplo, os modelos que são feitos com as talas em micarta, tem esse, digamos que esse visual assim mais interessante, que também pega uma pátina, assim como, por exemplo, a questão do latão, que fica com um visual bem bacana. Então a gente tem uma série de vantagens e desvantagens nos materiais das talas, como também, por exemplo, a diferença que eles fazem no visual do canivete. Então a gente também tem modelos de diversas cores, com diversos formatos, para agradar todos os tipos de público. Então o vídeo de hoje pode estar parecendo realmente um pouco mais bagunçado, um pouco mais muita coisa em pouco tempo, mas a gente vai falar sobre cada um desses temas, dividindo eles em outros vídeos de forma bem mais completa, sendo que, como vocês podem perceber, realmente tem muita coisa para discutir, muita coisa para se pensar na hora de comprar um canivete. E esse é um tema que eu sempre gostei muito, então é um tema que eu realmente estudo, eu me interesso. Como vocês podem ver, eu gosto bastante de testar diferentes materiais, diferentes formatos. Então eu quero passar muito para vocês a questão da minha visão sobre as coisas, mas isso não significa que eu sou dono da verdade nem nada. Então, se você discordar, você também é muito interessante quando as pessoas colocam a questão do pensamento delas, quando é diferente, quando colocam na seção dos comentários. Sendo que a minha ideia então é trazer um vídeo falando sobre a questão da geometria, do formato de lâmina, desbaste e afiação, depois trazer um vídeo sobre aço, trazer um vídeo só sobre as travas e os detentes dos canivetes, depois falar um pouco sobre a questão de métodos de abertura, tipo de ação, se tem um washer, se não tem, falar um pouco sobre a questão do acabamento da lâmina, depois falar sobre os materiais do clipe, as diferenças nos materiais do clipe, não, os materiais do cabo, a diferença, por exemplo, da questão do formato, das proporções do cabo. E depois eu pretendo falar um pouco sobre a questão aí de preço, das marcas, o que eu acho mais bacana em cada uma das marcas que a gente encontra por aqui. Falar um pouco também sobre a questão do custo-benefício, que não é necessariamente sinônimo aí de preço baixo. Mas eu acho que todos esses temas só vão ficar realmente mais legais se vocês também interagirem, colocarem um pouco da opinião de vocês nos comentários. Então, agora comentando um pouco sobre como eu acho interessante você começar a pensar em qual canivete você quer, eu acho interessante você colocar uma faixa de valor, porque, por exemplo, não adianta você querer um canivete ali que realmente tenha o aço mais top do mundo, tenha fibra de carbono, seja o caramba 4 ali na questão da construção dele, se ele está num valor que você não vai comprar. Depois eu acho interessante, então, você pensar na questão do tamanho dele. Então, por exemplo, se você quer um canivete um pouco menor, se você quer um canivete um pouco maior, como aqui a gente tem o Ontario Hatch 1 e o Ontario Hatch 1 e o Ontario Hatch 2. E eu também acho interessante você pensar no formato que te agrada mais. Eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de cada formato. Lembrando também da questão do uso que você pensa que vai fazer para o seu canivete. E também, por exemplo, da forma como você vai carregar ele. Se você vai levar ele, por exemplo, numa mochila, se você vai levar ele no bolso da sua calça todo dia. Por exemplo, se você for levar ele numa bainha, esse modelo da Buck, por exemplo, ele não tem clipe, porque o ideal dele é você levar ele numa bainha. Trazendo para um modelo um pouco mais brasileiro aqui, que a gente costuma ver bastante, esse aqui é o modelo da marca Zebu. Tem muita gente que anda por aí, por exemplo, com o Zebu na cinta, que leva o Zebu ali numa bainha de couro. Eu particularmente não utilizo, por exemplo, muito o meu Zebu e nenhum dos meus canivetes que não tem clipe, porque eu acho ruins de levar. Então, por exemplo, em alguns eu utilizo até mesmo a questão de um clipe de suspensão para levar ele realmente preso no bolso da calça, mas isso vai variar muito conforme cada um vai levar o seu canivete. Todo dia, basicamente, pelo Instagram, ou até mesmo aqui pelo YouTube, muita gente chega e pergunta para mim, entre esses dois canivetes, qual tem mais qualidade? Qual que é melhor? E são perguntas que são muito difíceis de responder, eu sempre comento um pouco com as pessoas. Que se existisse realmente algo simplesmente melhor, se tivesse o melhor canivete para todo mundo, o melhor aço para todo mundo, melhor trava para todo mundo, era só parar de fazer o resto. Então a gente não precisaria ter tantos modelos, tanta variedade. Era só fazer o melhor que é melhor para tudo e estava resolvido. Então, novamente, a ideia do conjunto de vídeos aqui é dar sugestões, mostrar como eu penso sobre a característica de cada uma dessas lâminas, para que vocês possam traçar o que vocês acham mais interessantes para o seu uso. Lembrando que são apenas sugestões e não tem problema nenhum se você pensar de forma diferente. Então, para o vídeo de hoje era isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link tanto das lojas que apoiam aqui o canal, como também os links, por exemplo, para os canivetes na Amazon. E sempre que vocês utilizam os meus links, vocês utilizam o cupom aqui do canal, vocês me ajudam a trazer mais reviews, então a trazer mais conteúdo aqui para vocês.
Especialmente nessa questão da Semana do Canivete, eu também gostaria de pedir para vocês comentarem bastante, darem opinião, compartilhar com os amigos a questão das diferenças que a gente tem, então, das características dos canivetes. E para esse primeiro vídeo de introdução, acho que era mais isso. Falou, pessoal, e até amanhã!